Primeiro caso: madrugada de insônia. Eu sou a Lúcia e vou contar um caso que aconteceu comigo há mais de 4 décadas. Foi na zona sul do Rio de Janeiro, onde eu moro até hoje. Apesar de tanto tempo decorrido desde esse acontecimento, eu me lembro nitidamente de como tudo ocorreu. Em 1981, eu estava de mudança. Tinha acabado de me divorciar e preferi viver em outro local. Procurei bastante até conseguir encontrar um que não era muito longe da minha antiga residência. Sendo assim, me mudei para um pequeno, mas muito bem localizado, apartamento de 2 quartos. O aluguel não era muito caro e a vizinhança era bastante tranquila na época. O imóvel era antigo, porém valia cada centavo, já que o quarto principal tinha uma linda vista para uma das praias mais famosas do Rio. O outro quarto, embora também fosse muito bem arejado, era um pouco menor. Ele até era um bom aposento. A visibilidade é que infelizmente não era tão boa. A janela dele ficava na parte de trás do prédio, tendo vista para os fundos de um outro apartamento de um setor distinto ao meu. Após uma semana da mudança, eu voltei a ter problemas com o sono. Eu, de vez em quando, tinha dificuldades para dormir. E logo nas primeiras noites na minha nova residência, a insônia voltara. Era uma coisa relativamente frequente na minha vida. Eu ficava procurando o que fazer, e como muitas vezes não tinha nada que interessasse ou prestasse na televisão, eu ficava fazendo algum artesanato, alguma coisa assim, que é um dos meus passatempos favoritos. Às vezes também ia até a janela me debruçar no peitoril para fumar e pensar na vida. Eu estava na janela do quarto da frente, mas naquela noite havia muita luminosidade vindo da rua, e como eu queria ficar em um ambiente um pouco mais escuro para descansar os olhos, fui até a janela do outro quarto, o quarto dos fundos, e fiquei lá fumando meu cigarro. Foi quando eu observei a minha vizinha do apartamento que ficava em frente ao meu quarto dos fundos, pela primeira vez, já que fazia apenas 2 semanas que eu me mudara. Ela estava na sua área de serviço, só que no escuro mesmo, assim como eu igualmente estava no meu apartamento, com as luzes apagadas. Parecia que ela estava muito preocupada, dava para ver por causa da sua atitude, pois ela ficava o tempo todo indo e voltando, de um lado para o outro da área de serviço. Às vezes ela parava e olhava para o chão e para as paredes. Apesar de estarmos ambas na penumbra, eu a via perfeitamente. Geralmente ela ficava com o braço meio levantado, com a mão no queixo e com o outro braço atravessado junto ao corpo. Ficava assim durante um tempo, estática. Depois voltava a andar de uma ponta a outra da área. Isso se repetia algumas vezes, até que ela resolvia adentrar o apartamento. Fiquei com muita pena dela, pois ela parecia estar bastante preocupada. 3 dias depois, eu novamente estava sofrendo com a minha insônia. E, como de costume, resolvi fazer alguma coisa para passar o tempo. Decidi me distrair fazendo um bolo, e enquanto ele assava, fui fumar na janela da frente. De tanto vaguear pelo apartamento, eu acabei indo parar na janela do quarto dos fundos. E qual não foi a minha surpresa, quando a vizinha do apartamento, em que os fundos davam para os fundos do meu, estava ali novamente. Continuava demonstrando muita preocupação. Tentei até mesmo ver se ela percebia a minha presença. Quem sabe poderíamos ficar amigas e ela desabafar comigo sobre as dificuldades que enfrentava. Afinal de contas, pelo seu jeito, ela deveria ter também muita insônia, assim como eu. Mas ela nunca olhava na minha direção, de tão preocupada com os seus problemas. Eu acabei de fumar e fui dormir. Passados poucos dias, eu estava novamente fumando de madrugada e fui para a área de serviço. E outra vez ela estava ali. Mas desta vez notei que ela estava bastante aborrecida. Parecia uma pessoa que estava precisando mesmo de muita ajuda. Sei lá, de uma palavra amiga pelo menos. Mas ela repetidamente ficava olhando para o chão,
para as paredes, para o teto e depois virava e voltava, entrando pela cozinha novamente. Só que dessa vez não era tão tarde como nas outras ocasiões, comparando com as vezes anteriores, quando já era de madrugada. Se me lembro bem, era por volta de 11h30 da noite, e as luzes da minha área de serviço e cozinha estavam acesas. Com isso, eu consegui ver melhor a sua fisionomia preocupada e triste. Fiquei com muita pena dela, e mesmo sendo bem discreta como eu sempre fui, eu me arrisquei e fui até o apartamento dela e toquei a campainha. Algo me dizia que eu deveria falar com ela. Eu nem imaginava o que eu ia dizer, mas já estava arrumando um pretexto, um assunto para puxar, qualquer coisa. Nem que fosse pedir um pouco de açúcar, talvez eu pudesse ajudá-la. Apesar disso, fiquei ali, tocando a campainha, e ela não veio me atender. Eu até tive a impressão dela ter me visto pelo olho mágico da porta, pois esse objeto mostra um pouco da claridade do ambiente interno, mesmo que as luzes estejam apagadas. Olhei pelo olho mágico da porta e vi que tinha um mínimo de claridade, que de repente ficou escuro e depois voltou a clarear, como se alguém tivesse passado em frente a ele. Também vi uma pequena faixa de luz dentro do apartamento dela. Essa luz, embora fraca, saía por baixo da porta de serviço da residência. Assim eu vi uma leve sombra se movimentando, na pequena claridade saindo pela fresta. Mesmo assim, ela não atendeu. Como eu não queria ser inconveniente, eu fui embora e deixei tudo para lá. Poucos dias depois, eu fiz amizade com uma outra vizinha, a que morava no apartamento embaixo do meu. Conversando com ela, eu falei que sofria de insônia e como era terrível não conseguir dormir em plena madrugada. Conversa vai, conversa vem. Eu comentei que a minha insônia deveria ser igual à da nossa outra vizinha, que tinha os fundos do apartamento de frente ao meu. Lamentei o fato de ainda não conhecê-la e que sempre a via, pois ela ficava caminhando na área de serviço durante muito tempo nas madrugadas. Foi aí, então, que eu tive uma revelação que me fez gelar o sangue. Essa minha vizinha do andar de baixo, a qual estava conversando comigo, disse que a mulher que morava no apartamento em frente aos fundos do meu havia se suicidado naquele mesmo apartamento já há 3 meses e que ele estava fechado com todos os seus pertences, pois seus familiares estavam tratando da herança. Segundo caso, coisas estranhas no apartamento. Olá, eu me chamo Roberta e o meu caso já aconteceu há 2 décadas. Entretanto, apesar do tempo que se passou, eu me lembro de tudo perfeitamente. São coisas que simplesmente não dá para esquecer. Então, aqui começa o meu relato. O meu marido e eu sempre tivemos muitas experiências sobrenaturais e inexplicáveis. Nós nos mudamos para o nosso apartamento no dia 3 de julho de 2002. Nesse lugar, nós sempre nos sentimos incomodados. O tempo todo havia algo de estranho no ar. Mas a primeira vez que algo realmente bizarro aconteceu foi depois de 2 meses, numa quinta-feira fria e chuvosa. O meu marido estava trabalhando até mais tarde, como ele sempre faz. Eu tinha chegado em casa vindo da casa da minha mãe e tinha ido assistir TV. Eu comecei a sentir algo estranho, uma sensação ruim, vinda do corredor. Assim, eu decidi acender a luz de lá. O interruptor é bem no início desse corredor e dá para enxergar ele de longe. Eu voltei para o sofá e assim que eu me sentei nele, a luz do corredor começou a acender e apagar, acender e apagar, assim várias vezes. Dava até para ouvir o som do interruptor se mexendo. Eu podia ver, de onde eu estava sentada, o interruptor ligando e desligando. Isso durou uns 10 segundos. Eu fiquei simplesmente apavorada. E o pior é que eu estava sozinha em casa.
Depois que o meu marido chegou, ele me acalmou, tentando me convencer de que era só um problema elétrico, mas eu sei que não era. A partir desse dia, as coisas só pioraram. Às vezes, quando eu estou no chuveiro, que fica em frente a esse tal corredor, eu percebo alguém saindo do quarto e indo para a sala. Como eu estou dentro do boxe, eu olho através da cortina e vejo apenas aquela sombra caminhando. Logicamente, eu penso que é o meu marido e chamo por ele. Aí, ele sai do quarto, de onde eu achei que ele já tivesse saído antes. O meu marido notou que os nossos 2 gatos ficam miando e olhando para o corredor e para a porta do banheiro. A gata fica arranhando a porta e o carpete que tem debaixo dela, sem nenhum motivo aparente. Um dia, o meu marido estava sentado exatamente onde eu estava no dia que a luz ficou ligando e desligando. E a gata começou a miar para a porta do banheiro fechada. Até que ela começou a brincar com algo que parecia estar no chão, na frente da porta. O meu marido olhava e não via nada. Ele falou que então pareceu que alguma coisa tinha agarrado a patinha dela e estava puxando, o que fez com que ela tombasse para o lado e fosse puxada contra a porta, pelo vão que tem debaixo da porta do banheiro. Ela começou a berrar e o meu marido levantou correndo para ajudá-la. E assim que ele puxou a pata dela de debaixo da porta, ela se levantou e saiu correndo. Ele abriu a porta e não tinha nada lá dentro que pudesse ter causado aquilo. Em um final de ano, eu estava no chuveiro, por volta de 8h30 da noite. Meu marido ainda estava no trabalho. O banheiro estava cheio de vapor. Pelo canto do olho, eu notei marcas de mão se formando no espelho. Eu normalmente deixo a porta do banheiro aberta, e estava pensando que talvez pudesse ser uma brisa fria que estava vindo de fora e pegando o espelho de um jeito que fizesse aquelas marcas parecidas com mãos. Assim que eu tinha me convencido de que era só o vento, a cortina do chuveiro abriu como se alguém tivesse puxado ela violentamente. Eu fiquei paralisada de medo. Depois de uns 2 ou 3 segundos, a porta se fechou batendo com muita força. Eu apenas sentei e me encolhi no chão do chuveiro mesmo. Eu não me lembro de muita coisa depois disso, mas eu lembro que eu ouvia a gata miando do outro lado da porta. Eu não sei quanto tempo eu fiquei lá, mas não deve ter sido muito, já que o aquecimento é a gás e nós só temos água quente por uns 20 minutos. Depois de um tempo, eu me levantei, peguei uma toalha e saí correndo para o carro. Eu fui até o trabalho do meu marido e liguei do meu celular, falando que eu estava no estacionamento, dentro do carro, só com uma toalha enrolada em um cobertor que eu tinha lá. Eu contei tudo o que tinha acontecido para ele. Ele falou que nós não poderíamos sair do apartamento, já que não tínhamos dinheiro para isso. Então, ainda moramos nele, até hoje. Só que agora eu me recuso a ir para casa logo depois que eu saio do meu trabalho. E só chego após saber que o meu marido já está lá. Eu não tenho ideia do que pode ter aqui em casa, mas eu morro de medo de ficar sozinha. A única coisa que eu sei sobre esse lugar é que antes ele era uma casa, e essa casa pegou fogo. Depois disso, usaram o terreno para construir o nosso prédio. Pelo que me falaram, ninguém morreu nesse incêndio, mas eu tenho minhas dúvidas. Será que não ficou algum corpo carbonizado nos escombros da antiga casa e ninguém percebeu porque queimou até virar pó? Quem vai saber?